Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do artigo comentado do mês da Revista Portuguesa de Cardiologia, neste formato novo, agora que queremos mais dinâmico, mais interativo e em vídeo. Temos hoje connosco o professor Filipe Macedo, que nos trouxe um artigo muito interessante que vem da área da ecocardiografia. E este artigo, eu acho que é um artigo que é particularmente relevante, que nos fala das normas de standardização do relatório do eco. E é importante porquê? É importante para o cardiologista que executa ecocardiogramas, para, lá está, sistematizar esta abordagem, mas também é muito importante na ótica do utilizador, digamos assim, de quem lê os relatórios do ecocardiograma, até para exigir do ecocardiografista um aumento da qualidade dos relatórios do ecocardiograma. Professor Filipe, bem-vindo, obrigado por estar connosco aqui no artigo comentado do mês. E se calhar a primeira pergunta que eu lhe fazia era mesmo essa: o que é que gostaria de destacar como pontos fundamentais deste artigo, de facto importante para a nossa prática clínica? Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Ricardo, e felicitá-los por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa, a meu ver, muito interessante e que vai ter frutos, tenho certeza absoluta. Eu começo por destacar uma coisa simples deste relatório. Primeiro, que é um relatório feito por peritos, digamos, de reconhecida experiência, que atesta a importância, digamos, desta temática, e uma curiosidade, faz parte de um colega e nosso amigo de todos, que é o Nuno Cardim. O que é que isto tenta? Isto tenta nivelar por alto os laboratórios da ecocardiografia, ou seja, todos nós temos a noção que cada vez mais o exame da ecocardiografia é um exame digamos, hemodinâmico não invasivo. Passou-se a fase das pessoas terem dúvidas, digamos, quando os cirurgiões vão operar os doentes, de que tipo, digamos, de que é que vão encontrar, digamos, quando abrem o peito para ser expressão aos doentes, e de facto a qualidade, digamos, dos exames tem vindo a aumentar gradualmente, e isto faz com que os cirurgiões deixassem de ter, digamos, surpresas, o que é muito bom, e atesta a qualidade do que se tem feito, digamos, nesta área. E por isso um documento que vem, de certa forma, ainda por cima, nivelar por alto, que é quer a forma como se fazem os exames, com as determinações cuidadosas de todas as estruturas. No fundo, o documento faz duas abordagens simples, respondendo à questão do Ricardo. Por um lado, remete-nos para 3 documentos que saíram, quer sobre a avaliação da patologia valvular, quer sobre a avaliação da função diastólica, quer sobre o documento inicial que todos conhecem, de quantificação das cavidades. Portanto, obriga, de certa forma, as pessoas a fazer uma revisão sobre estes 3 temas: quantificação das cavidades, avaliação da função diastólica e a análise detalhada da função valvular. Todos bem sabemos que o último documento da função diastólica veio, de certa forma, simplificar a análise da função diastólica, passou a ser praticamente só 4 parâmetros obrigatórios e não uma plétora de muitos parâmetros. Portanto, ao tentar simplificar, também ajuda claramente que as pessoas mais cumpram e mais façam essas medições, e portanto isso é um dado que eu acho importante. E depois no documento ele analisa passo por passo, digamos, as diferentes estruturas cardíacas. Eu vou destacar só algumas, só a tipo de exemplo. Por exemplo, quando se fala da função ventricular esquerda e da análise detalhada da função ventricular esquerda, é muito importante avaliar a função sistólica global, como todos bem sabemos, uma análise detalhada da análise segmentar. Uma particularidade deste documento é uma ênfase, uma tónica na análise dos 17 segmentos e não nos clássicos 16 segmentos, porque há uma maior reprodutibilidade em relação à análise, digamos, da anatomia coronária, por causa da região apical. Um problema muito importante, quando se está a falar da função ventricular, é o problema do strain global longitudinal. Todos nós sabemos que hoje em dia, e há uma tendência generalizada para a avaliação sempre que possível e pela reprodutividade, digamos, do strain global longitudinal. Isso deve ser feito por rotina. E também o problema do volume e da massa ventricular esquerda. Portanto, são parâmetros que vêm lá muito bem explanados e que nós não devemos, digamos, deixar de avaliar. Uma outra área que eu acho que também e que está muito na moda por causa da cardiopatia estrutural, como digo, estou a dar alguns exemplos, depois naturalmente que as pessoas têm que ler o documento, e é a função deste tipo, digamos, de overview, é o problema na patologia da aorta, estudar com o maior detalhe possível toda a aorta, desde o anel aórtico, os 6 valsalvas, a junção sinotubular, a aorta ascendente, arco aórtico. Isso é com muito detalhe que deve ser feito isto. E, portanto, no fundo, isto é só
uma pequena chamada de atenção, como digo, o aperitivo para as pessoas lerem o documento, Exatamente. porque de facto as coisas são feitas com uma certa sistematização e acho que isso que ajuda. E uma questão também muito importante, que é a questão de avaliar as câmaras de acordo com os volumes e preferencialmente também os volumes indexados. Acho que isso também é um ponto muito importante. Professor, uma coisa que este documento foca é uma importância de quem executa o ecocardiograma, mas também há uma responsabilidade acrescida para quem pede o exame dar informação clínica a quem executa, para, no fundo, o ecocardiografista fazer um exame dirigido à informação clínica que lhe recebe. O que é que acha que isto é importante? Como é que vê isto? Acho que isso é uma questão muito pertinente. Nós devemos ter essa tónica, que é fazer um exame orientado. Mas para nós fazermos um exame orientado, tem que quem nos pede o exame também nos explicar exatamente o que é que pretende. Portanto, nós devemos, de certa forma, eu defendo isso há muitos anos, fazer um relatório o mais clínico possível. Portanto, nós devemos pôr no lugar, digamos, de cardiologistas que somos, com experiência, e deve-se fazer um exame orientado para a questão que o clínico quis saber. E, portanto, deve ser um relatório muito objetivo, mas muito focado, digamos, na questão que eles pretendem que a gente tente responder. E depois, eu posso no fim também, se quiser, depois responder essa questão, que é alimentar a conclusão, que prende-se um bocadinho, e posso avançar, que a conclusão deve ser um bocadinho já nesse sentido, que é responder exatamente de acordo com a dúvida que o clínico levantou. Exatamente. E nesta questão, então, da standardização, de acordo com a patologia, o que é que este documento nos diz? Este documento levanta, de uma forma muito simples, cinco cenários, que é o cenário da patologia valvular, o cenário da doença das coronárias, o cenário do doente com insuficiência cardíaca, das miocardiopatias e das doenças sistémicas. Ou seja, são, no fundo, talvez as 5, ou são mesmo as 5 patologias mais prevalentes na nossa prática clínica e relativamente a cada uma destas situações, como eu disse, desde a doença das coronárias, se quiserem, a patologia sistémica, nos ajuda a focar quais são os parâmetros mais objetivos e mais pragmáticos que nós devemos analisar. Claro. Pronto, professor, acho que fica aqui um ótimo aperitivo para as pessoas, não é? Para irem agora estudar em maior detalhe e, mais do que importante estudar, se calhar começarmos a incorporar estas recomendações nos nossos laboratórios de ecocardiografia e na nossa prática clínica. Obrigado a todos e continuem a acompanhar então o artigo comentado do mês da Revista Portuguesa de Cardiologia.